pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, meu nome é Diego, eu estou hoje responsável pela pecuária, né, no cargo de gerente da área de pecuária da Roncador e na fazenda Eldorado, que é lá no Xingu, certo? Então, eu vou falar um pouco para vocês de como que a gente utiliza, né, as áreas de integração, né, e o porquê que surgiu também, né, a necessidade de a gente fazer isso dentro do nosso projeto. Pessoal, vamos fazer assim, ó, acho que uma coisa mais dinâmica, né, Diegão? Assim, de acordo com o Diegão for falando, alguém surge alguma dúvida, algum termo que ele usar, alguma coisa assim, pode chegar a perguntar, que a gente vai na manha, né, tirando a dúvida, porque às vezes pode ser uma coisa estranha para alguém. Pode levantar a mão, perguntar. Guilherme. Bom, já me apresentaram lá embaixo, né? Mas meu nome é Guilherme, engenheiro agrônomo, estou há 6 anos, quase 6 anos no grupo e responsável junto com a minha equipe, né, pela parte agrícola desta fazenda. Tá? A gente hoje vai tentar mostrar um pouquinho do que a gente faz. A gente teria assunto aqui, a gente está brincando, né? A gente pode falar por 4 dias que a gente tem assunto, né? Então, assim, a dúvida de vocês também talvez é a nossa, tá? Mas esse pouquinho de tempo aqui a gente espera passar um pouquinho do nosso trabalho. Diegão. Diego. Então, o nosso objetivo aqui dessa apresentação é falar sobre o benefício da soja, né, na pecuária. Então, essa é a integração, ok? Então, a gente colocou a principal vantagem, né, da soja na pecuária é que ela disponibiliza numa época do ano, né, a forragem de qualidade, né? Então, esse benefício direto no animal, por a gente ter essa forragem de qualidade o ano inteiro, qual que seria, né? O maior ganho médio diário, então tem um GMD por dia, né? O aumento da taxa de prenhez, então nós temos um maior número de vacas, né, prenhas, durante o ano, por isso, e consequentemente uma maior taxa de desmame, certo? O maior peso dos bezerros a desmama, nós temos então um pasto nessa condição, que é uma época que nós começamos a desmamar os animais, né? Então se a gente não tivesse a integração, os animais iam para uma área convencional, né, e teriam a metade do ganho que a gente consegue obter nessas áreas. Consegue ter ganho de 600 gramas, 700 gramas nessas áreas, né? E a diminuição da mortalidade, certo? Porque a gente fala que na pecuária a sanidade, a reprodução, os resultados, tudo entra pela boca. Então, se o animal está bem nutrido, né, ele está com uma imunidade alta, ele tem menos chance de ser acometido por alguma coisa. E nas pastagens, certo? Nas pastagens perenes. Então, nós temos as pastagens de mombaça, né, na fazenda, de andropogo e de as braquiárias em geral, certo? Então, temos um benefício direto também nessas áreas, certo? Por quê? Né? Permite que a gente dê o descanso dessas áreas, né, num período crítico do ano, onde que se a gente deixasse esses animais nessas áreas, né, nós iríamos baixar demais elas e nós íamos expor elas a maior chance de vir plantas invasoras, né? Então, isso propicia que a gente faça o quê? A vedação dessas áreas, né? Que a gente consiga manter uma reserva desses pastos para quando volte a chuva, a gente poder voltar esses animais para essas áreas, né? Aqui nós temos um exemplo, né? São as áreas de integração aqui e do lado de baixo uma área que é perene que está vedada, né? Então ela tem uma massa, uma condição para que no mês de outubro a gente possa retirar os animais daqui e voltar para aquela área. Quantos dias aproximadamente, assim, de plantio? Essa área aqui, ela já tem por volta aí de 70, 80 dias de plantio. O que vocês deixam de cortar no mombaça até deixar ele vedado? Qual é a altura que vocês retiram os animais? Nas pastagens perenes? Nas perenes, para deixar ela vedada. A gente deixa assim, em torno de 40 centímetros, 60 centímetros. Né?
A gente não deixa também passar demais, porque senão depois a rebrota, né, não é estimulada, né, parelho. Então ela demora muito tempo para rebrotar. Mas a gente segue a recomendação técnica, seria de 40 a 60 centímetros. Né? E para palhada, a gente preconiza deixar pelo menos 2.600 kg de matéria seca. Né? Então vocês têm isso aí como um padrão, como uma regra. Nós temos um mínimo aí de... Nós tentamos seguir, na maior parte das áreas, a regra, certo? A gente... Desculpa, vocês chegam a cortar 1 metro quadrado, medir a matéria seca, vocês fazem meio... Como é que vocês determinam? Ó, aqui já nós temos os 2.600 kg de matéria seca. Não, nas áreas perenes, nesse daqui, não. A gente coloca os animais quando ele já está estabelecido. Né? Quando a gente... Pode tirar, que a gente estava falando que vocês preconizam... Aí sim, aí a gente usa o quadrado, faz a medição, ela tem já tanto. Claro que tem épocas do ano em que, por condições climáticas ou por formação, que a gente não consegue servir 100% da regra, certo? Mas o ideal seria isso. É o que teria o maior benefício depois para a soja. Né? 2.600 Vai da necessidade, né? Vai da necessidade também, né? E o maior grau, né, a gente consegue diminuir o número de infestação, né, por pragas nas áreas perenes. Se a gente consegue deixar o solo coberto durante todo esse período do ano, então a gente faz o quê? Com que a pastagem abafe mais o solo e que não venha, né, a semente das invasoras, certo? E a maior capacidade de rebrote, como eu já tinha falado. Então aqui eu tenho um gráfico, né, que mostra a comparação da lotação anual, né, pela capacidade. Então essa linha em azul, ela mostra como se comporta a nossa necessidade forrageira para os animais. Ou seja, seria o que a gente teria que disponibilizar no ano de comida para os animais, certo? Como a gente recebe uma grande quantidade de bezerros de uma outra fazenda, né, no mês de maio para frente começa a desmama, e aqui também a gente tem a desmama dos animais e nascimento, então a gente tem um aumento, né, em algumas épocas do ano. E eu coloquei aqui uma linha, onde que mostra, essa linha em cinza, a capacidade que a pastagem perene tem de ofertar comida para os animais. Então, como vocês podem ver, nos meses de chuva, né, até abril, maio, a gente teria, né, essa disponibilidade de forragem no campo. Quando a gente começa a diminuir a chuva, nós começamos a diminuir a capacidade das pastagens perenes, certo? E forma isso daqui. Uma parte dos animais a gente sequestra e leva para o confinamento. Mas mesmo assim a gente tem esse déficit, né, de comida nesse período. Então se nós não tivéssemos a integração nesse período, ou nós teríamos que vender o gado, ou colocar mais animais numa estrutura de confinamento, né, que no caso colocar vaca é custo, né, é oneroso, e deixar a vaca no confinamento. Então qual que foi a estratégia utilizada, né, no alongador? Nessa época do ano, então, a necessidade é calculada de acordo com a quantidade de animais que a gente tem. Então o projeto é integrado, conversa com o Guilherme, né, com o nosso diretor, e a gente vê a necessidade para o ano que vai ser, né, de braquiária. Então você vai plantar a maior quantidade de acordo com a... Já vem quanto tempo fazendo esse manejo de Diego? 3 anos já? Essa é a quarta safra. Quarta safra. Ô Diego, ou seja, vocês estão fazendo a estação de monta aqui, o IATF, que seja, e já estão informando o Guilherme. Guilherme, possivelmente vão ter uma desmama de tantos animais, então a gente vai precisar de tantos hectares de soja e tal. Isso aqui que o rapaz estava falando, a integração, a pecuária sabe, ó, a agricultura sabe, está saindo tantos animais aqui. Ano que vem, ó, estamos emprenhando tanto, ano que vem tantos hectares de... Isso. É nesse sentido. Então assim, nós temos um projeto, um piloto, né, que é para vários anos, 5 anos, 10 anos, e todo ano a gente senta e refaz o projeto, e um ano antes a gente já sabe a necessidade. A gente tem esse projeto desenhado, a quantidade de animais que vai para o confinamento, né? No caso do Rúbia, já tem os contratos, a gente já sabe um ano antes o que vai vender, então a gente já tem escalado isso, quanto vai para o confinamento, quanto no sempre.
e quanto a gente vai precisar para colocar, né, de áreas de integração. Então é nesse sentido mesmo, certo? Então aqui eu fiz só um comparativo. Se a gente desmamasse 2 animais de 180 kg, né, vamos dizer, no mês de maio agora, eu desmamo 2 animais, 2 terneiros, eles pesam 180 kg. Se eu colocar esse terneiro num sistema convencional, com 24 meses, né, eu vou ter 323 kg nesse animal, num sistema convencional. Né? Com a entrada da integração, né, do sistema ILP, no mesmo período eu consigo ter um animal com 480 kg. Ou seja, eu consigo abater esses animais, né, um ano antes, né, do que o outro no sistema normal. Aqui tem um desenho de como funciona, né, um diagrama. Então nós temos o mês de outubro e novembro, plantio da soja. Novembro e abril, onde que fica estabelecido. Março, abril tem a colheita e já a implantação das braquiárias, da forrageira, certo? Então nós utilizamos de maio a setembro, né, e colhemos a maior parte da carne em outubro e dezembro. Ou seja, a gente liga que a gente tem uma safra de soja e uma safra de boi, né, nessas áreas, certo? Aqui tem 2 fotos que mostram, né, foi dentro desse mês, ó, vacas paridas. Então você vê as vacas com uma condição corporal, a gente fala que condição corporal é a quantidade que esse animal tem de reserva, né? Acima de 3 é o ideal, baixou de 3, 2,5 já é preocupante, porque a gente precisa fazer ATF, e abaixo de 2,5 essas vacas praticamente não emprenham, certo? Então a gente preconiza manter isso. O que a braquiária faz com que um bezerro de 3, 4 meses no pé dela e ela está com escória acima de 3,5, né? O que é, para a época, é excelente, certo? Então, outro benefício direto, né, é o bezerro. Você pode ver, ó, nós temos bezerros de 5 meses que pesam 160 kg, ou seja, quando esse bezerro foi desmamado com 7 meses e meio, ele vai pesar 210, 230 kg, certo? Aqui no mês de setembro, que é um período crítico, as pastagens já estão todas secas, né? A gente não tem mais nem a reserva e nem a qualidade, e nas áreas de integração a gente consegue ver vacas com escória corporal, né? E essa foto aqui mostra o que todo o criador, né, que tem a parte de cria, busca. É um terneiro desmamado com 50% do peso da mãe. Certo? Então aqui mostra as áreas de pastagem perene, que são as braquiárias, que é uma foto no nosso setor no IP, né? A gente conseguiu vedar ela, então ela vai ter a massa disponível para quando a gente precisar sair com o gado daqui para voltar à soja. Estão fazendo quantos quilos por hectare na semeadura? Está jogando 8 quilos aqui. Correntão liso ou faca? Joga de avião e depois passa correntão faca. 8 quilos. Quais são os principais materiais de cobertura aí de braquiária Crisanta Marandu, Piatá? Usa a Rusiziense e esse ano está se usando a Decumbis. A gente usou também a Decumbis esse ano. De preferência, a gente tem um hábito de fazer Rusiense por causa dessas áreas que nós usamos, elas são as primeiras a ser plantadas, né? Então o benefício da palha é para você plantar cedo. E aí o medo era o quê? De fazer uma palha muito forte, você não conseguir dessecar ou atrapalhar sua plantabilidade. Mas a gente já tem experiência com a braquiária Decumbis em outra propriedade, então a gente, pelo preço da semente esse ano, a gente optou em fazer a Decumbis. Então não é só a questão técnica, né? A gente vê o conjunto, mas a gente tem uma tendência de fazer com Rusiziense, tá? Tem alguma avaliação bromatológica desse material da integração? Tem. Em termos de proteína, nós temos hoje entre 12% de proteína, certo? A digestibilidade, ela varia de acordo com a fertilidade do solo, mas nós temos digestibilidades acima das áreas perenes, vamos dizer assim, na época de chuva, né? Que é excelente. Acima de 55, digestibilidade está disponível para o animal. Certo?
Bom, o que eu tinha para colocar isso, se vocês tiverem perguntas, podem fazer, nós estamos à disposição. O que a gente não souber, a gente vai procurar e responder depois. Eu vou passar a palavra aqui para o Guilherme. Dúvidas? Tá bom. Então, assim, é difícil, né? Ver um gestor da pecuária agradecendo a agricultura, né? Aquele preconceito, né? Então isso é difícil. Então, assim, então, da mesma forma, eu vou tentar retribuir, tá? Nós da agricultura agradecendo a pecuária. Obrigado, Diego. Valeu. Então, é o benefício, né, do gado na agricultura. Né? Como eu falo do benefício, né, da soja. Na pecuária, a gente fala um pouquinho do benefício. Eu tenho apresentações tão gráficas, né, porque assim, nós já estamos mais acostumados a visualizar, né, os benefícios que a palhada tem feito. Né? Então, é fácil a gente visualizar, a primeira foto ali, né? Então, a quantidade de massa, de palhadas que tem no solo. Isso dá primeiramente, né? Ali, essa quantidade de palha, então ela vai ser um amortecedor para o casco do gado. Então não vai ter aquele problema de compactação que a gente pensa, né? Que teria nas nossas lavouras. E isso beneficia também, né? O rodado, né? Dos tratores. Então, essa compactação, né, ela diminui muito com essa quantidade de palha que você tem nessas áreas de soja. Tá? Você tem um conforto térmico muito grande com a quantidade de palha dessa, depois, principalmente início de outubro, que começa as primeiras chuvas, está muito quente, né, o solo esquenta, se você não tem uma boa cobertura, né, então causa a famosa escaldadura nas plântulas de soja. Com essa quantidade de massa também, de palha, né, chuvas, principalmente para a nossa região, as primeiras chuvas são em torno de 50, 80, até 100 milímetros, dentro de um prazo de 1 hora. Então o escorrimento superficial é muito grande, causando erosão. Você não tem isso. Então, principalmente nós que começamos a fazer os adubos a lanço, né, então a gente está mudando um pouquinho os tratos culturais para ficar um pouco mais barato para nós, já que a gente tem um pouco de fertilidade. Essas chuvas começam a fazer alguns sucos dentro da lavoura e fica a lavoura manchada. Com essa quantidade de palha, isso não acontece. E a permanência dessa palha depois na cultura, já implantada. Né? Então você tem uma plantabilidade boa. Essa quantidade de palha, ela favorece que não venha ervas invasoras, né? Então você tem um controle melhor e por mais tempo. Então isso aí a gente está acostumado a ver no dia a dia. A gente vê também, é nítido, né? Você pega um solo onde tem bastante palha, na decomposição tem bastante matéria orgânica. Então o aumento da matéria orgânica é muito visível, é fácil. Você chega na lavoura que tem bastante matéria orgânica de decomposição, é bonito aquele solo. E isso favorece, vou mostrar aqui, não sei se vai ser possível de ver, o surgimento da microfauna. Né? Que antigamente você via isso, depois numa lavoura de soja, você não via mais minhoca. Hoje a gente volta a ver, né? Minhocas, faz microgalerias, aeração. Não é possível você entrar numa lavoura hoje de soja, dar uma cavucadinha, você vai ver minhocas, né? Isso por causa da palha e por causa das fezes dos animais. Né? Então, isso também está aumentando a vida, né, de bactérias no solo, que favorece os cisóbios. Então, são os benefícios que também a gente costuma ver no dia a dia. A uniformidade, né? Quando você tem uma boa palhada, a uniformidade da lavoura, né? Tanto no plantio, depois a plantabilidade, né? A absorção de nutrientes, então favorece muito do início ao final da sua safra. Agora a gente vai para o que a gente não vê, né? Então a gente, no ano passado, despertou a curiosidade, vamos ver os benefícios, né, do nosso sistema, as coisas que a gente não vê. Então, em setembro do ano passado, né, bem no final do nosso ciclo, né, de integração, nós fizemos trincheiras em 2 áreas aqui na fazenda. Uma área que era soja, depois foi milho, depois é soja, depois milho. Né, vou pegar as últimas 2 safras dela, o histórico. E a outra com soja, braquiária, depois soja e braquiária. Com o mesmo potencial em fertilidade que a gente acreditava, né?
mais ou menos a mesma época de abertura. Então assim, bem próximas uma da outra. E com potencial. As duas com potencial. Então, a gente escavou. Essa foto aqui da braquiária, ela está um pouco maior, porque essa aqui do milho safrinha. Justamente porque a gente foi cavucando, né? Foi furando lá o solo e foi encontrando raiz. Nós encontramos raiz em todo o perfil do solo, escavado e com qualidade, né? Não é aquela raizinha aqui, não. É muita raiz, né, nessa zona aqui de perfil em profundidade. Já aqui no milho safrinha, a gente teve esse adensamento aqui em 20 centímetros. O que a botinha conseguia passar no solo, né, é que a raiz descia. E para baixo a gente notava apenas essas raízes, realmente essas pivotantes não é esse termo, mas como que fosse uma pivotante, ia quebrando isso aqui. Então esse aqui foi o primeiro aspecto que a gente não vê no dia a dia, né? Nós fizemos a trincheira e bacana aqui para vocês verem, aumentando aquela foto, em 1,60 m, né, de profundidade, a qualidade de raiz que ainda tinha na braquiária. Nós continuamos a furar mais de 2 metros, com muita qualidade de raiz em profundidade da braquiária. Aí se a gente aproximar aqui do milho, né, as zonas de adensamento, né, em 20 centímetros, muita raiz, perfeito, e para baixo, esses adensamentos, muito compactados, né, principalmente para safrinha, que você precisa de mais água, buscar água longe, né, isso aqui refletiu muito. Então esse foi o primeiro aspecto visual que chocou muita gente. Isso aqui, raiz do milho indo a 1 metro e a raiz da braquiária na mesma época mais de 2 metros e com muita qualidade. A raiz é importante? Diz que é, né? Então a gente foi e pegou amostras de solo, né, de camada de 0 a 1 metro, e nós fizemos as análises de solo. Né, porque a raiz está descendo, então está descendo alguma coisa, está subindo, essa é a dúvida, né? Se desce ou se sobe. Aí nós fizemos algumas avaliações. A ideia inicial, e acho que a gente está chegando a essa conclusão, é que a quantidade de raiz, principalmente bem fasciculada, né? Então ela vai, quando ela morre, ela já aumenta a matéria orgânica em profundidade. Né? Já é matéria orgânica em profundidade. E outra coisa é que ela começa a fazer microgalerias que começam a levar os elementos de difícil mobilidade para baixo, ou subir. Né? Então essa é a teoria. Então a gente pegou e fez as amostras, então, que são as análises da braquiária e a do milho. Vou destacar só alguns pontos. Esse que está em sublinhado é de 20 a 40, tá? Para vocês verem. Porque vamos considerar que de 0 a 20 ele é satisfatório dentro do sistema de produção. Então de 20 a 40, né, em braquiária, com 11 gramas por decímetro cúbico de matéria orgânica. A gente tem em mente que o milho produz muito mais matéria orgânica do que a forragem, né? Ele produz. Só que em profundidade ele está 20% menor. Ele não conseguiu transferir toda aquela matéria orgânica que ele tinha em cima para baixo. Então a braquiária já provou, né, que em 2 anos ela desceu 40 centímetros. Então a gente estipula que dentro de 1 ano a braquiária consegue levando a matéria orgânica mais ou menos 10 centímetros por ano. Né? Próximo ano já fizemos braquiária esse ano de novo, então a gente vai continuar fazendo essa pesquisa. Quem tiver dúvida pode me interromper, tá, por favor. Pensando em saturação por elemento, né? Não só em fósforo, mas vamos pensar nos elementos básicos, né, que a gente procura fazer o quê? Correção da acidez em profundidade, ou pelo menos controlar o alumínio. Né? Então o que a gente costuma fazer, principalmente na região da Bahia, né? Você vai fazer a Iveca em profundidade, remover, o pessoal usa muito gesso, e a gente está notando com a braquiária algo semelhante. Né? Porque em profundidade, aqui saturação por elemento, o cálcio, de 20 a 40, apesar de estar um pouco abaixo do ideal, mas nessa profundidade é muito bom, né? Ele está o dobro do milho. O magnésio, ele está o dobro do milho safrinha. Né?
E o mais importante, porque a soma de bases disso aqui, né, vai neutralizar o alumínio. Então o alumínio está zero de 20 a 40 na braquiária. Já aqui no sistema convencional do milho, está 17,9. Então, em profundidade, esses micropólitos da raiz estão deixando se arrastar essa soma básica aí para baixo, ajudando a neutralizar o alumínio, né? E aí, com consequência, se o seu solo está estabilizado, todos os macro e micronutrientes eles vão descer junto, né? Então, esses são os primeiros resultados que nós estamos tendo, que a gente está avaliando de coisas que a gente não vê dentro do nosso sistema. Tá? E todo mundo, né? Mas produz quanto a mais? Né? Vou explicar, são variedades diferentes, mas com o mesmo potencial. Nós plantamos essa safra, a braquiária, nesta lavoura, nós plantamos soja esse ano, nessa safra nós produzimos 68 sacos, e nessa área de milho nós produzimos 58. E aqui é o que a gente está acostumado, colher, né? 58, 60 é ótima a produtividade, que é o nosso sistema normal, soja e milho, né? Mas com o benefício da braquiária, colocando quase 10 sacos a mais, né? Faz a gente pensar um pouco, certo? Guilherme, vocês têm algum trabalho com a braquiária consorciada com o milho, comprada na Economia? Inclusive nós estamos colhendo, porém o milho de silagem. A gente usa ele em silagem, nós plantamos junto, o milho, plantamos soja, colhemos soja, plantou o milho junto com a braquiária. Agora nós estamos colhendo o milho para safrinha, que é o projeto nosso de fazer 3 safras no ano. Né? A gente já fazia isso um pouco com sorgo, né? Porque o sorgo ele rebrotava. Agora esse ano a gente está fazendo com a braquiária. Precisamos melhorar muito, mas é possível, tá, Rafael? É possível. Agora, soja, milho, grão e braquiária, nós não temos experiência ainda. Tá? Mas para milho e silagem, sim, nós estamos fazendo. Consegui, Tia? Tudo? Então tá. Então assim, além de tudo, né, esses benefícios que a gente via só visual, agora a gente está comprovando mais numericamente. Acho que uma das grandes conquistas, né, é chegar em setembro. Essa é uma foto do dia que a gente fez a trincheira, tinha uma vaca do lado lá. A gente tirou uma foto, uma vaca, né, que a gente fala tecnicamente com score muito alto, né? Então isso traz fertilidade, traz carne, você faz o que você realmente quiser. Você está com um animal de alto potencial, com bastante alimento ainda, em setembro, ainda tem bastante alimento, se você quisesse permanecer, né? Teria alimento e uma ótima palhada ainda para você plantar uma soja super precoce, qualquer coisa, você já poderia entrar também plantando soja. Então, é satisfação, não é só ver o número, né? É aquele prazer de você chegar na lavoura e nossa, aquela surpresa positiva, né? Não é só aquele número, é o ciclo todo nosso. Então, resumindo aqui, então benefício, tá? A gente falou os benefícios de um para o outro, mas pensando no negócio, né? No nosso negócio. Umas conclusões bem rápidas, né? Incremento no resultado, reais por hectare. Se você produz mais soja, se você produz mais gado, né? Obviamente, sendo autoprodutivo, e se você tiver um custo de produção acessível, é mais reais, né? No mínimo, é maior receita para a fazenda, no mínimo. Agora, se vai dar lucro, isso aí é gestão de cada um. Mas no mínimo, é maior receita dentro do negócio. Estabilidade econômica, né? Fator clima e mercado. Não sei se todos vão concordar comigo, mas a grande dificuldade nossa é a safrinha. O que fazer na safrinha? Né? Para o agricultor plantar soja, ok, mas a safrinha é um risco. Vou plantar milho, o preço vai estar bom, o clima vai chover. O clima, vai chover ou não? E para o pecuarista a mesma coisa. O que eu vou fazer no meio do ano? Meu gado vai passar fome, eu vou confinar, o que eu vou fazer? Então, o que nós estamos fazendo? É fácil para a agricultura plantar forragem. E é fácil, né,
manejar o gado sobre essa forragem. Então a gente está integrando isso aí, amenizando o risco e aumentando a diversidade da fazenda. Então é uma estratégia muito inteligente, na minha opinião, né, de amenizar o risco do mercado e amenizando o risco climático. Você tem uma sustentabilidade ambiental, você produz muito mais alimento dentro do sistema, né, sem falar nos aspectos sociais, tudo das integrações, de você manter mais pessoas dentro da fazenda por um tempo maior. Nisso você vai otimizar o maquinário que você tem, que a grande visão do pessoal, se eu não plantar safrinha, a amortização das minhas máquinas vai ficar muito longe. Se você não está usando as máquinas, né, também você não está depreciando, então você tem que fazer um reestudo dessa amortização, de como você vai fazer e otimizar o máximo dessas máquinas para dentro do seu sistema, né? Tem que ser um pouco fora do padrão. E otimização de mão de obra, né? Um ótimo veterinário, ele pode também ajudar na lavoura. Da mesma forma, um ótimo agrônomo, ele pode contribuir muito dentro da pecuária, né? O negócio é a gestão do negócio, todo mundo querer fazer, tá? Não tenho dúvidas, né? E acredito e peço muito à minha equipe que também acredite nesse nosso negócio, certo? Guilherme, essas áreas de integração, a cerca delas são permanentes ou é cerca que você monta posterior à colheita? Porque hoje as máquinas estão se aumentando de tamanho. E até o Pelé comentou lá antes o problema da porteira aberta. Então isso é o maior problema que a gente vê. Naquele plantador de soja, não vou mexer com boi porque dá muito trabalho. Essa é a visão primária do... Como é que é o manejo de vocês? As cercas são permanentes, não são? Boa pergunta, Rafael. São sim cercas móveis, né? São cercas elétricas. Nós fazemos, o Diego pode ter melhor, são fio elétrico com vergalhal, né? Não é madeira, né? Que você tira e você faz um dimensionamento, né, do teu gado para que ele faça uma rotação ali dentro, né? Ele gira e não fica só permanente. E há uma sincronia, né, Rafael? Porque assim, no meio do ano não vai falar, para quem está entregue em outubro eu vou pegar. Não, né? A agricultura ela precisa plantar o adubo, ela precisa jogar o cloreto. Então há uma sincronia, às vezes tem que tirar a cerca, voltar a cerca. Você faz uma sincronia, um bom planejamento para evitar isso ao máximo, né? Eu não consigo botar uma operação de plantar um adubo aqui em cima, porque você vai perder um pouco do adubo, vai amassar a braquiária. Então assim, há uma sincronia, tem que ter uma sincronia muito grande dessa operação e a cerca sim é muito importante, só que ela tem que ser móvel. Em alguns pontos que você tem certeza, esse ano toda vez eu vou passar com gado aqui, um corredor, alguma coisa, essa sim é fixa, nós fazemos ela fixa. Mas dentro da lavoura a gente usa sistema de cerca elétrica. Certo? Alguma dúvida? Que ótimo, obrigado. Vou chamar aqui o Maurição.